sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de arte para o terceiro ano do Colégio Emaús. Lembrem-se das nossas orientações e estar sempre no local tranquilo para fazer as videoaulas e que as atividades devem ser feitas tendo como base as nossas videoaulas, tá bom? Daremos continuidade à nossa disciplina de arte e faremos um combinado hoje. Todas as fotografias de vocês, de artes que vocês fizeram, que eu recebi, eu vou colocar na próxima videoaula, tá? Nessa aqui nós não vamos ter as atividades de vocês, porque já vai ser um vídeo bem mais longo, porque se trata da nossa revisão. Na próxima semana teremos uma avaliação, então nesta semana teremos duas aulas. A primeira vai ser uma revisão, em que eu vou conversar com vocês para a gente lembrar tudo que estudamos, desde a página 9 até a 59. Como é um conteúdo muito grande, eu coloquei nas videoaulas apenas os conteúdos que vocês precisam estudar para a prova, tá bom? No final, vai ter um exercício para vocês fazerem, então vocês só precisam estudar esses exercícios, essas videoaulas, ir ao livro e procurar os textos que se referem a estes temas, tudo bem? Então, vamos lá. No bloco 1, né, que faremos a nossa atividade avaliativa, ele falava sobre eu, nós e a arte. Então, esse primeiro bloco do livro de vocês falava sobre o autoconhecimento, sobre conhecer uma pessoa especial que é você mesmo. A arte pode nos ajudar a descobrir e expressar diversas coisas sobre nós mesmos e sobre os grupos sociais de que fazemos parte. Muitas vezes, são coisas que nunca tínhamos imaginado. Observe a obra Operários, da paulista Tarsila do Amaral, reproduzida. Essa pintura apresenta pessoas de diversas origens e com diferentes aparências. A gente de cabelo loiro, enrolado, curto, escuro, gente de olhos claros, castanhos ou pretos e com diferentes tons de pele. Então, a Tarsila do Amaral, ela retratou muitas pessoas na intenção de mostrar que, mesmo nas nossas diferenças, somos todos iguais, né? Todos humanos. Então, vocês têm aí pessoas de diferentes tipos. Brancas, negras, asiáticas, com cabelo ruivo, cabelo preto, cabelo castanho, cabelo loiro e vários outros tipos de pessoas. E o tema 1 foi a arte autobiográfica. O que é autobiográfica? Tudo que é auto, né, com U, porque auto com L é de altura. Auto com U é sobre eu mesmo. Então, a autobiografia é quando eu falo sobre mim mesmo, quando vocês falam de vocês mesmos. Muitos artistas tratam da própria vida em suas obras. Chamamos isso de arte autobiográfica. Diferentes linguagens artísticas podem expressar temas autobiográficos. Há, por exemplo, músicas nas quais o compositor fala sobre si mesmo e peças teatrais, em que o dramaturgo conta sobre a própria vida. Podemos dizer que os autorretratos também são um tipo de arte autobiográfica. Você sabe o que é um autorretrato? Nas artes visuais, o retrato é o registro da imagem de uma pessoa ou de um grupo. O autorretrato, então, é um retrato que uma pessoa faz de si mesma. Eu trouxe esses dois exemplos aqui para vocês recordarem, né? Foi uma aula já lá no comecinho sobre as autobiografias. Um autorretrato pode ser um desenho, uma pintura, uma colagem, uma escultura ou uma fotografia, por exemplo. Cada obra de arte tem características próprias, como linguagem, suporte, técnica, forma de expressão, e assim um autorretrato pode ficar parecido com seu criador, mas também pode ser bem diferente. Então vamos observar estas fotos, né? A Frida, ela fez um autorretrato, né? A Frida Kahlo, inclusive, é uma artista que fazia muitos autorretratos e ele realmente se parece muito com ela, né? Nós podemos ver aí os elementos, eu sei que vocês se lembram da nossa aula, que fazem com que a gente perceba que é um autorretrato, né? Nós temos aqui as flores no cabelo muito características, as sobrancelhas unidas, né? Que também eram muito características, os colares. Então, esse é um exemplo de uma obra de arte, né? De um autorretrato que realmente ficou muito parecido com o seu criador. Entretanto, o Salvador Dalí, ele já tinha um estilo muito diferente da Frida, um estilo bem diferente de pintar, apesar dos dois serem encaixados na mesma escola de arte, que é o surrealismo, né? Os dois têm um estilo bem diferente de pintar. O Salvador Dalí, ele fazia essas obras realmente mais estranhas, né? Quase que a gente não consegue compreender. Então, assim, a uma primeira vista, se a gente não sabe que é um autorretrato, a gente fica sem entender, até o momento que a gente descobre e percebe, então, dois elementos muito importantes, que são as sobrancelhas, né? Que chegam até um pouco mais
longe do que normalmente, e esse bigode muito característico do Salvador Dalí, que é reconhecível em qualquer lugar, né? Então, a Frida, nós temos um exemplo de um autorretrato que se parece muito com seu criador. E com Salvador Dalí, nós temos exatamente o contrário, um autorretrato que não se parece com o seu criador. E agora vamos falar da pop art, que é uma das minhas artes favoritas, que é a obra do estadunidense Andy Warhol, que tem grande importância no movimento artístico chamado pop art. O Andy Warhol é um dos artistas mais importantes desse movimento. Esse estilo tem como uma de suas principais referências a cultura de massa, ou seja, a cultura consumida por grande parte da população. Por exemplo, esta mulher, né, que vocês podem observar, que é a obra mais conhecida do Andy Warhol, ela é a Marilyn Monroe, que foi uma atriz muito conhecida. Então, utilizando o seu rosto, muito conhecido pela população, pela grande população, ele acabou popularizando a sua própria obra de arte. Na pop art, objetos do dia a dia, imagens de propaganda, embalagens de produto e imagens de celebridade eram usadas em obras de arte. As obras deixavam de ter valor como peça única e passaram a ser reproduzidas em grande escala, como se fossem um produto de consumo industrializado. Desse modo, a fotocópia e outras formas de reprodução passaram a ser adotadas pelo artista em seu processo de criação. Então, antes da pop art, né, esses artistas faziam uma obra e essa obra tinha um valor muitas vezes muito difícil de ser alcançado, né? Entretanto, a pop art, eles tinham o propósito de levar a arte para todo mundo. Então, façam cópias e saiam por aí mostrando essa arte para quem quiser adquiri-la. E o Andy Warhol, ele trabalhou com fotografias, fazendo modificações e acrescentando elementos. Ele foi um dos pioneiros das artes com tecnologia, né, a arte digital. Na época em que ele fazia essas fotografias, né, usando a serigrafia, que é o que a gente usa, o termo que a gente usa para falar sobre modificar tecnologicamente uma fotografia, as tecnologias eram muito, muito rudimentares. Elas não se pareciam em nada com as tecnologias que temos hoje. O que me faz pensar que se o Andy Warhol vivesse hoje, ele seria ainda mais genial do que ele já era, né? O autorretrato produzido por ele, como vocês podem observar aí, é bem diferente. Ele utilizou a tecnologia de um computador para poder fazer esse autorretrato, que também, assim como o do Salvador Dalí e da Frida Kahlo, é um autorretrato, mas que está no caminho entre os dois, né? Ele não é tão diferente quanto o do Salvador Dalí, porque ele utilizou apenas uma modificação de cores, mas também não é tão parecido como o da Frida, porque essa modificação de cores faz com que a gente fique um pouco sem entender o que está acontecendo nessa arte, né? Então, esses arquivos digitais que ele fazia eram muito importantes e foram muito importantes para o movimento da pop art. Então já falamos sobre autorretrato. Vamos falar então agora da dança, né? A dança que é uma expressão artística e tem aqui uma pergunta. Será que é possível mostrar quem somos por meio da dança? Sim, todo tipo de arte nós podemos mostrar quem somos. Foi pensando nisso que a companhia Nós da Dança criou o espetáculo Autorretrato. Nele, 12 bailarinos de diferentes idades desenvolvem movimentos de dança contemporânea e quando mostram a individualidade de cada um e as interações entre o grupo. Então, diferente dos outros espetáculos em que os dançarinos dançam a mesma coreografia padronizada, neste cada pessoa tem a sua própria coreografia, tentando mostrar para as pessoas que assistem a sua individualidade, a sua personalidade e o modo como eles pensam. E falando das máscaras, né? Para que servem as máscaras? Elas servem para disfarçar ou para revelar quem nós somos? Ou podem mostrar quem gostaríamos de ser? Você acha que uma máscara é capaz de transformar a personalidade de alguém? As máscaras são adereços utilizados de diferentes maneiras em cada cultura. No Egito, faziam parte de rituais religiosos. Em vários lugares do mundo, estão presentes em festas, como o carnaval e outras manifestações populares. Então, as máscaras, elas surgiram desde o comecinho da história do nosso mundo, né? As pessoas utilizavam as máscaras para inúmeros propósitos, dependendo da cultura de cada local, né? Por exemplo, temos as máscaras africanas, temos as máscaras utilizadas, né, no Japão, que são essas que estão aí do lado, né? Essas últimas, que tem essas bochechas, ela é mais lisinha, que vão ser comentadas agora. As máscaras também são muito utilizadas no teatro, e esse costume existe desde a Grécia Antiga, que foi exatamente onde o teatro foi inventado, tá? Na Grécia Antiga. E continua presente em diversas manifestações teatrais, como o No, que é o tradicional do Japão, que é essa máscara que eu falei aqui para vocês.
A comédia dell'arte, que foi o estilo teatral que surgiu na Itália lá no fim do século XVI, também fez uso de máscaras, que é essa fotografia que eu coloquei para vocês e que é bem, bem legal. Então, novamente, né, as máscaras elas são utilizadas desde o início da nossa civilização para diferentes propósitos, mas sempre presentes nos movimentos artísticos. Agora vamos para o tema 2, que é o Todos Juntos, né? Que é falar sobre trabalhar em grupo, porque por mais que nós tenhamos a nossa individualidade, a gente tem que aprender a conviver com as outras pessoas, né? Reunir com os colegas é sempre muito importante e saber trabalhar em grupo sem brigas e sem nada que possa atrapalhar, né? Então, por isso, agora, esse tema, né? No começo falamos sobre o autobiográfico, sobre o eu comigo mesma. Agora a gente vai falar com o eu com os meus colegas, eu com os meus parceiros, com as pessoas que convivem comigo. E vamos falar primeiro das bandas de percussão. É comum a reunião de artistas para a formação de grupos musicais e bandas. As bandas podem ser caracterizadas de diversas maneiras, pelo gênero musical que tocam, pelo tipo de instrumento que utilizam, etc. Nas bandas de percussão, por exemplo, são usados predominantemente instrumentos musicais que marcam ritmo. O som dos instrumentos de percussão produz vibrações contagiantes. No Brasil, o samba é um dos ritmos em que esses instrumentos são utilizados de forma muito marcante. E para serem tocados, os instrumentos de percussão podem ser batidos, né? Batidos, como os tambores e os sinos, sacudidos, como os chocalhos, e friccionados, como a cuíca e o reco-reco. Então, batido, sacudido e friccionado. Friccionado é esfregar um no outro, né? E agora vamos falar da linha do tempo sobre a história da escultura. Esculturas são obras de arte tridimensionais, ou seja, elas têm 3 dimensões: largura, altura e profundidade. A humanidade produz esculturas desde a pré-história, e quando observamos as esculturas criadas ao longo da história, podemos conhecer um pouco dos costumes do período e da cultura de cada povo. Vamos observar então esses exemplos. Este aqui que eu coloquei para vocês, né, que não está no livro, é uma das esculturas mais antigas que a gente já descobriu, né, que é o Stonehenge. Ele é uma escultura que demorou milênios para ser feita. Ai, professora, milênios? Sim, porque alguns povos começaram essa escultura e foram terminados apenas milhares de anos depois. Corpo dançante, sincronia. A dança é uma atividade que traz muitos benefícios, especialmente quando realizada em grupo. Então aqui a sincronia é mostrar que as pessoas precisam trabalhar juntas, sim, para que a dança fique mais perfeita, porque temos que tomar consciência do outro, né, tomar consciência de quem está do meu lado e tentar fazer com ele, interagir com ele, né? Quando dançamos com outras pessoas, a gente cria uma conexão com elas. Então, assim como nas percussões, né, que as pessoas precisam estar observando o que as outras estão tocando, assim como nessas esculturas que fizeram entre milênios, né, várias pessoas tiveram que construir, a dança também. Você precisa prestar atenção no próximo, você precisa estar ligado com o outro para poder fazer o seu trabalho bem. Então, são tipos de trabalhos que realmente não dá para se fazer sozinho. Você precisa saber conviver com o próximo. E vamos falar agora das festividades. As festividades são comemorações ou manifestações culturais celebradas em datas especiais. Nessas ocasiões, as pessoas se reúnem para fazer uma festa, que geralmente envolve uma mistura de dança, música, teatro e artes visuais. O carnaval e as festas juninas são exemplos de festividades brasileiras, e cada tipo de festividade depende da época do ano e da região em que é comemorada. Além disso, a mesma festa pode ser celebrada de forma diferente em cada localidade. Então nós temos aí as danças tradicionais, né? A dança pode ser uma forma de celebração, por isso é comum nas festividades. Quase sempre essas manifestações populares são acompanhadas por músicas e vestimentas características. Em algumas regiões brasileiras, podemos encontrar famílias de imigrantes que preservam as tradições do seu país de origem ou do país de origem dos seus ancestrais. A dança é uma dessas tradições. Então, no Brasil inteiro, nós temos colônias de pessoas cujos antepassados, né, os avós, vieram da Itália, da Polônia, da França, da Alemanha, e eles guardam essas danças, ainda praticam essas danças como uma maneira de recordar a sua cultura. Novamente, é o trabalho em grupo, né? É relembrar a cultura de toda uma gente, de todo um povo. E agora vamos falar das influências, né, que estão na nossa arte. A influência portuguesa, né, aqui no Brasil, ela é muito grande.
A influência de Portugal no Brasil vai além da língua que a gente fala. Ela está presente nas festividades, na nossa culinária, e uma das mais importantes são os azulejos portugueses, que são esses azulejos muito característicos, que são brancos com detalhes em azul. O fundo sempre branco, os detalhes sempre em azul. São influência que ficaram muito importantes aqui na nossa arquitetura. A gente pode encontrar várias fachadas de edifícios e murais de igrejas com esse tipo de arte, principalmente no norte e no nordeste. Mas temos aqui também, em Minas Gerais, no centro de Belo Horizonte, alguns exemplos dessa influência portuguesa. Os azulejos portugueses são uma influência muito forte até hoje, como, por exemplo, essa galeria que está aqui no Inhotim, pertinho da gente, que é da Adriana Varejão, que ela utiliza esses azulejos de uma maneira desordenada para poder mostrar um mar em movimento e em fúria. E a influência portuguesa está muito clara aí. As manifestações afro-brasileiras também são muito importantes, assim como as portuguesas, porque o povo africano contribuiu enormemente para a formação da cultura do nosso país. Entre essas influências se destacam a dança e a música, e a cultura trazida pelos africanos escravizados foi a que deu origem às manifestações culturais afro-brasileiras, como o samba e a capoeira, que eram praticados por eles nas horas vagas. Em 2014, a capoeira passou a ser considerada um patrimônio cultural do Brasil. A capoeira ela é ensinada no mundo todo por brasileiros, né, que vão para esses países para ensinar essa cultura do nosso país. E a influência indígena, eu falo que são as nossas 3 maiores influências, né, portugueses, africanos e indígenas. E a cultura indígena ela se faz presente em vários costumes e tradições do povo brasileiro. Os conhecimentos das plantas naturais do país, como podemos utilizá-los na medicina natural, né? Saber que aquela folha faz bem para uma dor no estômago ou faz bem para uma dor de barriga, tudo isso veio da cultura indígena. Muitas palavras do nosso vocabulário, como jabuticaba, mandioca, vieram dos indígenas, né? E isso também se incorporou na nossa culinária. Mas um exemplo muito grande, né, que a gente pode ter são as lendas indígenas. As lendas indígenas, elas são muito importantes para o nosso país e para a nossa cultura. Então, as principais influências que temos, portugueses, indígenas e africanos. Apesar de termos uma influência muito grande, por exemplo, dos japoneses, dos italianos e dos holandeses, a gente sempre precisa salientar que os indígenas, os africanos e os portugueses são nossa principal referência de influências em cultura. E precisamos também lembrar que os indígenas são um povo muito frágil, né, que ele foi aí devastado durante o tempo. Então a gente precisa falar do Museu do Índio, porque a cultura indígena está exposta em diversos museus, né? E é muito importante. Na cidade do Rio de Janeiro, o Museu do Índio, da FUNAI, busca preservar o patrimônio cultural indígena e divulgar as histórias das centenas de povos que existiam no país. Isso é guardar a cultura para os tempos que ainda virão, né? A gente não sabe até quando as pessoas vão conseguir contar essas histórias. Então, guardar essas histórias é muito importante, porque a gente não pode contar só com contar, a gente precisa guardar as histórias, guardar objetos, guardar livros, guardar tudo que for possível para que essas histórias permaneçam. Há outros museus desse tipo no Brasil, então é só a gente sempre estar tentando procurar e tentando descobrir e aprender sempre mais sobre isso. O para casa de revisão de vocês é para responder no caderno. Vocês podem, por favor, copiar todas as perguntas e escrever as respostas, tá bom? Na próxima aula eu vou corrigir. Vocês vão ver que é bem tranquilo. 1. Explique o que é autobiografia. 2. Explique o que é um autorretrato. 3. Explique o que foi a pop art e quais são as principais características e objetivos desse movimento. 4. Explique o que são máscaras e quais suas principais características. 5. Resuma tudo o que estudamos sobre instrumentos e bandas de percussão. 6. Explicar o que é uma escultura. 7. Explicar o que são as festividades e os folguedos. Explicar as influências portuguesas, indígenas e africanas. Explicar quem foi o Andy Warhol e explicar o que é um museu e quais as características e propósitos deste local. Na próxima aula faremos as correções. Lembrem-se de ler no livro, assistir a videoaula, fazer as atividades e depois revisar quantas vezes acharem necessárias, tá bom? Nos vemos na próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.